Eu estou gravando? Sim, estou gravando a aula. Ok, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo consegue ver minha tela? Tranquilo? Sim, né? Beleza, pronto. Vou fazer o mesmo esquema da aula passada, certo? Vou botar a tela aqui pela metade para poder ficar vendo o chat, caso vocês perguntem alguma coisa. E metade do slide para cá. Você vai travar a computadora dessa? Pronto. Aumentar mais aqui. E vou perguntar aqui, vocês assistiram o vídeo lá que eu passei no final da aula? Eu tinha deixado até o link nas anotações, não sei se todo mundo assistiu, mas se não assistiu, é bom que assista, tá? Porque aí ele vai fixar o conteúdo, ajuda a esclarecer mais e a moça lá do vídeo ainda mostra algumas coisinhas que fica mais próximo da realidade, né? Por ser uma aula online, aí fica mais próximo da realidade. Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar basicamente do como se faz a coleta de sangue e para que a gente vai estar fazendo, né? Porque existem N tipos de coleta e o jeito com que eu vou coletar essa minha amostra, ele vai ser diferenciado de acordo com a... só um momento, gente. Só botar o computador aqui para carregar. Ele vai ser diferenciado dependendo do exame que o médico está solicitando, né? Então, a gente vai ter N coisas para fazer a coleta. Basicamente, para fazer uma coleta de sangue e armazenar o material que eu vou precisar usar, eu vou precisar de quê, Renan? Então, a gente usa tubo de ensaio, que é aquele tubinho para o sangue, né? Chamado também como tubo de hemólise. A gente utiliza pipeta Pasteur ou pipeta automática de 0,5 ml a 1 ml. Quem pesquisou, né, o que eu pedi sabe o que é uma pipeta. Quem não pesquisou, pesquise, por favor. A gente vai utilizar etiquetas. Etiquetas para quê, Renan? Para identificar toda a amostra. No laboratório, tudo tem que ser identificado com nome e data, pelo menos, tá? Dependendo do protocolo do laboratório, existem mais coisas. Uma caneta para fazer essa etiquetagem, né? Um estante para fixar meus tubos, para os tubos não ficarem deitados e correr o perigo de cair e o meu material tá quebrado. Uma centrífuga que eu vou utilizar para separar meu material, uma geladeira com congelador que eu vou utilizar para guardar meu material até uma análise que eu possa demorar mais um pouco, avental e máscara, né, como uso de proteção, luvas descartáveis e um recipiente de boca larga, que a gente geralmente chama de caçapa, né, um pouco rígido, contendo quiboa, né? Basicamente quiboa, que é hipoclorito de sódio a 2%. Isso daí a gente vai utilizar para descartar todo o nosso material contaminado. Usei um tubinho que não vou precisar mais, está contaminado com sangue, teve contato com material biológico, vai para dentro desse dessa minha caçapa para ir para uma descontaminação que eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente faz toda a descontaminação do material. Assim, ó, essa imagem aqui que a gente está vendo, ela é uma pipeta, tá? Essa pipeta aqui, ela é automática. Essa pipeta automática, ela tem uma graduação. Como é que ela funciona, Renan? Graduação é o que eu posso medir aqui, ó. Aqui a gente está vendo o número 1000. Essa daqui
ela é de 100 a 1.000 microlitros. 1.000 microlitros equivale a 1 ml, mas só que em laboratório a gente usa o microlitros, que é esse Uzinho do lado do L. Eu vou escrever até aqui no chat para vocês. É um U com um L, chamado de microlitro, tá? A gente usa no laboratório porque são coisas bem pequenas. Às vezes a gente precisa de 3 microlitros para uma reação química. Então, são coisas bem pequenas. Essa pipeta, a gente segura ela com os dedos aqui nessa parte, né? O dedão, ele fica nessa parte aqui de cima, e essa parte aqui de cima, ela é um botão aspirador, que ele vai fazer o quê? Quando eu aperto esse botão, ele vai puxar o líquido que tem para dentro dessa bichinha aqui azul. Essa bichinha azul aqui, eu chamo ela de ponteira. Essa ponteira, ela é descartável e reutilizável, tá certo, pessoal? Ela é um material que eu posso, após a esterilização, eu posso usar de novo. E como é que eu faço, Renan? Ela encaixa aqui, ela tem uma boquinha que encaixa na minha pipeta, e eu uso para coletar o material. Por exemplo, eu quero exatamente 500 microlitros de soro do paciente X. Então, eu vou pegar encaixar essa ponteira aqui na pipeta, vou apertar esse botãozinho lá na minha amostra cuidadosamente e aperto o botão e solto. Quando eu solto, ele puxa o volume para cá, né, de 500 microlitros exatamente, eu vou ter um volume específico. Então, para medir coisas específicas, né, fazer alíquotas, que é como a gente chama no laboratório, que é quando eu tenho, por exemplo, 5 ml de sangue e eu quero fazer 5 alíquotas desse sangue, ou 10, então eu faço 5 alíquotas de 20 microlitros. Então, são 5 partes iguais desse meu sangue, dessa minha amostra, para que eu possa levar cada parte para um exame diferente. Assim, quando eu coleto esse meu sangue, né, o tempo de espera em temperatura ambiente é no máximo 3 horas. Renan, para que a gente espera 3 horas para fazer o exame e essa temperatura ambiente? Porque é o tempo em que o meu material ele vai coagular e as hemácias elas vão descer para o fundo do tubo. Então, a coagulação é basicamente isso. E daí, eu espero o material coagular e eu espero ele ter uma retração do coágulo. O que é essa retração, Renan? O coágulo vai descer todinho, né? Isso é um coágulo retrátil, que ele está todo no fundo. Um coágulo com retração parcial é aquele coágulo que começa a boiar um pouquinho no meu material, e uma retração completa é aquele coágulo que fica boiando. Então, o sangue todinho, todas as células sanguíneas, elas vão se fixar juntamente e vão ficar boiando nesse meu material. Eu espero até 3 horas para que isso aconteça, né? E eu posso guardar esse meu material depois de coagulado, depois que teve a retração do coágulo, eu posso guardar esse meu material na geladeira entre 4 a 8 graus Celsius, que é a temperatura convencional da geladeira, por no máximo 12 horas. Por que eu posso guardar, Renan, esse meu material por no máximo 12 horas? Porque caso você esteja no final do seu expediente e não dê tempo fazer a análise do material, você já processou esse material e deixa na geladeira e você consegue pegá-lo no outro dia para poder fazer a análise, ou a próxima pessoa que vai entrar no expediente pode pegar. Então, o material pode ficar na geladeira por no máximo 12 horas. E lembrando que a temperatura ambiente dos laboratórios, né, é em média de 20 a 26 graus Celsius, porque é um laboratório climatizado, com ar-condicionado e tal. A temperatura ambiente que eu falo aqui de permanecer na bancada por 3 horas. Se for um laboratório não climatizado, que é difícil de ser um laboratório que seja a temperatura ambiente mesmo daqui do Ceará, a 30 graus, essa minha amostra ela vai desnaturar todinha, e esse tempo aqui, ele diminui, caindo mais da metade, eu posso deixar a amostra nessa temperatura por no máximo 1 hora, tá? Assim, quando eu coleto o meu sangue, eu vou ter o quê, Renan? Eu vou ter no primeiro, né? Aqui nesse primeiro tubo, eu vou ter o meu sangue total. Coletei o sangue, acabei de tirar do paciente, ele fica assim.
né? Depois que eu tenho, se o meu sangue, se o meu tubo ele tiver um gel separador, que a gente vai ver um pouquinho na frente, for um tubo com gel separador, após o coágulo, o soro já sobe e separa do coágulo, ficando o gel no meio. Caso não, eu não tenha o gel separador, o meu soro ele está aqui contido com plasma junto com muita coisa. Então, eu preciso fazer um processo de centrifugação ou decantação, esperar um processo, fazer um processo para que eu possa separar esse soro desse coágulo, porque o que eu uso geralmente para fazer as análises bioquímicas e as análises que vem pedindo em exame não é o sangue propriamente dito, e sim o soro ou plasma sanguíneo. Aqui nessa imagem tem, ó, a pessoa coletou, né, aqui no tubinho a vácuo e tal, bonitinho, coletei. Depois que decantou, o coágulo todinho ficou aqui, ó, eu tenho o meu plasma sanguíneo aqui. Enquanto assim que eu acabei de coletar, eu já tenho o meu sangue total. Então, depois da decantação, que o coágulo vai ficar retrátil e tal, vai ter uma retração do coágulo, ele fica desse jeito aqui. E quando eu separo em tubos menores, né, eu posso ver o meu coágulo aqui e o soro também, quando eu separo alíquotas menores, para poder utilizar em testes posteriores. Pessoal, tá tudo bem por aí? Vocês estão tão calados? Tudo tranquilo? Pronto. Assim, pessoal, eu tenho dois tipos de separação do meu material, tá certo? Eu tenho a separação espontânea, que a separação espontânea, ela ocorre quando, Renan? Ela ocorre sozinha, tipo assim, nessa imagem, né? Separação espontânea, eu deixo o meu tubo lá, né, por esse horário que eu disse para vocês, por até 3 horas, em pezinho na minha estante. Nunca vou deixar meu tubo deitado, tá? Ele vai ficar em pé na minha estante, e depois que eu percebo que o soro separou do coágulo, o plasma, eu vou pegar uma pipeta com aquela ponteirinha e vou aspirar cuidadosamente todo o plasma sanguíneo, ou seja, eu vou aspirar essa parte aqui, eu vou botar minha pipeta aqui dentro, minha ponteira aqui dentro, e vou apertar aquele botãozinho e vou puxar cuidadosamente, sem tocar no coágulo. Nunca toque no coágulo, porque quando tu tocar no coágulo, vão vir células sanguíneas que vão prejudicar a tua amostra. Aí depois eu vou transferir esse aspirado para um novo tubo limpo. E a transferência, pessoal, ela sempre tem que ser cuidadosamente. Você não solta dentro do tubo, você vai soltando nas paredes do tubo. Então, você vai apertar o botãozinho e a pipeta ela vai descartando essa substância todinha dentro. Botei no novo tubo. Esse tubo ele pode ser armazenado a menos 20 graus Celsius por até 72 horas, ou seja, eu posso guardar esse meu plasma sanguíneo, esse meu soro sanguíneo que eu acabei de separar, em menos 20 graus Celsius, que existem geladeiras em laboratórios que são de menos 20 e menos 80, que elas congelam muito e muito rápido, o que não prejudica a nossa amostra, e eu posso guardar esse meu material congelado e analisar só 72 horas depois. Assim como eu posso coletar e analisar 24 horas depois. Eu só não posso passar dos 3 dias para poder analisar, tá certo? E tem outro método de separação, que é a separação mecânica, que é onde, quando eu induzo essa separação, que é o mais utilizado em laboratório, que é quando eu vou pegar o meu material, coletei meu soro, tá lá no tubinho, né? Eu vou pegar meu tubo, colocar na centrífuga, que é um aparelho que ele vai empurrar, ele vai girar e vai fazer uma força centrífuga na minha amostra, que ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar tudo do centro para a borda. Ele empurra do centro para a borda. Então, ele fica por 10 minutos dando 1.500 voltas por minuto, né? Que é esse 1.500 RPM. Atenção, quando eu coloco o material na centrífuga, eu tenho que balancear essa minha centrífuga. Por quê, Renan? Se eu não balancear essa minha centrífuga, eu não equilibrar, ela vai
começar a balançar, literalmente ela fica pulando e ela corre o risco de explodir, de tanto pular porque ela está desequilibrada. Porque ela gira muito rápido e ela precisa estar com o peso equilibrado. Renan, mas é um peso de 5 ml, é isso mesmo. O peso, por mínimo que for, ele vai dar interferência. Como é que eu faço? Se eu estou com amostras de sangue com tubos de 5 ml, eu nunca vou misturar esses tubos de 5 ml com os tubos de 3, porque, querendo ou não, 2 ml de diferença vai fazer diferença no peso. Como é que eu vou balancear essa minha centrífuga? Ela é uma rodinha e ela tem vários buracos para você pôr o tubo. Se eu pôr um tubo num buraco à minha frente, eu tenho que botar o outro tubo do mesmo peso, é, da mesma quantidade volumétrica na frente desse outro, que ele fique um de frente para o outro, como se fossem pares, né? Até completar todos os buraquinhos da centrífuga. Renan, só posso ligar a centrífuga se todos os buracos estiverem ocupados? Não. Você pode botar só 2 tubos na centrífuga para ela rodar. Porém, esses 2 tubos têm que ficar um de frente para o outro, um contra o outro, como se fosse par. E você nunca vai botar tubo ímpar, números ímpares, por exemplo, os 3, 7, porque eles não vão ficar equilibrados, né? Ele não vai ter um par na sua frente. Assim, coloquei meu material na centrífuga. Ela vai girar, 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 vai empurrar toda a célula sanguínea para o fundo, que é mais pesado, e o plasma sanguíneo vai ficar lá conforme a separação espontânea, né? Eu vou fazer a mesma coisa, aspirar cuidadosamente, sem pegar no coágulo, né? Sem tocar no coágulo, e transferir esse meu plasma sanguíneo para um novo tubo. Esse tubo eu também posso armazenar por 72 horas, a menos 20 graus Celsius, até o período que eu for realizar as amostras, né? Realizar a análise das amostras. Renan, e o transporte, como é que funciona, né? Para o transporte dessas amostras, você vai fazer o quê? Geralmente, você utiliza sacos plásticos e coloca esse material dentro de caixas térmicas com gelo reciclável, né? É o transporte mais comum. O que é que você tem que fazer com as amostras? Cada amostra, cada tubo, ele tem que ser devidamente identificado com o nome do paciente, data, o que é que vai ser feito com aquele tubo, qual foi o médico que solicitou. Geralmente, os laboratórios, eles facilitam bastante esse trabalho para quem está coletando a amostra. Como é que eles fazem? Eu já vi em vários laboratórios, né? Eles pegam, o paciente vai lá fazer o exame, eles imprimem uma etiqueta adesiva que tem todas essas informações. Então, você só pega essa etiqueta adesiva e cola no tubo do paciente, não precisa escrever mais nada. Caso seja manual, aí você vai ter que adesivar, etiquetar bem direitinho. O que é que você tem que fazer após etiquetou tudo e vai mandar para o transporte, né? Às vezes, manda por motoboys, né? Geralmente são as empresas, os laboratórios, eles fretam pessoas específicas para fazer esse transporte de material biológico. Geralmente, moto, que é um pouco mais rápido. O que é que eles fazem? Você vai entrar em contato com o laboratório que vai receber a sua amostra e dizer, olha, enviei a amostra tal, essa amostra ela vai chegar, a previsão de chegada é em X horas. Né, enviei X números de amostra. Você, tipo, dá um relatório para a pessoa. Ou faz uma ligação, ou faz um relatório redigido por e-mail. Não sei como é que funciona o esquema dos laboratórios. Um laboratório que você possa vir encontrar. Mas esse contato tem que ser sempre informado, né? Para o laboratório ficar pronto e saber que vai chegar a amostra. Assim, o que é que eu tenho que fazer quanto aos cuidados com o meu material biológico? Eu vou comunicar, como acabei de falar, né, sempre ao destinatário o envio das amostras e a data que essa amostra vai chegar. Eu vou guardar essas amostras bem, né, em sacos plásticos, de preferência transparentes e bem vedados. Esses sacos plásticos, eles são sacos específicos para laboratório, para amostra biológica. No saco com a amostra, eu vou ter eles vão estar dentro de uma caixa térmica específica para transporte, contendo um gelo reciclável, que são aquelas embalagens de gelo que são de plástico, que você coloca no congelador e não precisa ficar, quando derrete, ele não vira água, não vaza, né? A água fica
lá dentro. Eu vou fazer o quê? Opa! Eu vou fazer o quê? Colocar também um envelope protegido no saco plástico, né, contendo as informações das amostras relativas, por exemplo, esse amostra aqui de sangue vai para um hemograma completo e uma hemocultura com suspeita de candidíase e tal, e assim vai. E colar na parte externa da caixa, né, de transporte uma etiqueta com o nome da instituição destinatária, o endereço, tudo bem direitinho, bem bonitinho, para não haver nenhuma complicação e nenhum erro com o transporte desse material, porque se isso acontecer, você vai ter que chamar o paciente novamente para fazer uma nova coleta, o que não é viável, às vezes, para o paciente, às vezes para a pessoa, se for um laboratório particular, às vezes o paciente vai ter que pagar. Geralmente isso não sai do bolso do paciente, porque ele já tinha feito a coleta, vai sair do bolso de alguém que fez a parte do processamento, né? Então, tem que ter bastante atenção a isso para ser uma via única, né? Não precisar estar tendo repetições. Renan, e quanto tempo eu posso deixar essa minha amostra no gelo dentro da caixa de transporte? No gelo reciclável, por até 30 horas, tá? A amostra ainda está viável. Ou seja, se eu botei no gelo reciclável, eu posso demorar, o motoboy pode demorar até 30 horas para entregar essa minha amostra. Se eu coloquei essa minha amostra no gelo comum, ele tem que entregar em no máximo 15 horas. Se passar desse período, a minha amostra ela vai perdendo a qualidade e, consequentemente, eu posso não conseguir realizar o procedimento todo o procedimento que eu faria ali com ela, né? Assim, pessoal, existem amostras especiais. Essas amostras especiais são amostras que você tem que ter uma atenção a mais para fazer a coleta delas e o processamento destas, né? Quais são elas? Amostras de CD4, que são linfócitos, né? Que são células de defesa. CD4, que essas amostras geralmente são pedidas quando o paciente está imunodeprimido, tem alguma complicação no sistema imunológico, aí o médico pede uma amostra dessa, ou carga viral, né, como, por exemplo, HIV positivo, ou mesmo uma amostra de sangue para, como está na moda agora, né, o RT-PCR do COVID, são amostras desse tipo. Então, você tem que ter uma cautela a mais, porque o tubo que você usa para coletar é diferente e o procedimento é diferente, além de ser se for de amostra de carga viral, ser uma amostra altamente contaminada, né? Se o médico está suspeitando e está pedindo uma carga viral naquele exame, com certeza o paciente deve estar infectado. Como é que eu faço, Renan? Para CD4, né, linfócito CD4, você vai usar o tubo que contém EDTA. Renan, o que é EDTA? EDTA é uma sigla, é um nome enorme, um palavrão mesmo, literalmente, para um tampão que ele conserva o meu material por mais tempo. Então, esses tubos já vêm, você não precisa preparar, esses tubos já são comercialmente prontos, né? E as empresas já vendem eles assim. Então, você pega o tubo que contém EDTA. Como é que eu vou saber? Ele tem na embalagem dele, vem dizendo que ele é um tubo de EDTA. Fora que, além da embalagem dele, ele tem uma cor específica que a gente vai ver um pouquinho à frente, né? Cada tubo específico tem uma cor diferente de tampa. E esse meu tubo com o material, né, coletado, que foi o sangue, ele tem que permanecer a temperatura de 37 graus Celsius até o processamento. Renan, como é que eu vou manter esse bicho a 37 especificamente, que é a temperatura corporal humana, né? Banho-maria. Como eu mostrei para vocês os equipamentos de aquecimento no laboratório, então você deixa em banho-maria. E esse material, ele tem que ser analisado em, no máximo, 18 horas. Se passar desse tempo, o material é perdido e você vai ter que fazer uma nova coleta para poder analisar esse material. Então, ele tem que ficar a 37 graus Celsius por até 18 horas. Antes de completar as 18, você já tem que estar fazendo a análise. Por que eu estou dizendo que esse material pode esperar assim como os outros podem esperar?
No laboratório, geralmente em laboratório, principalmente de análises, as pessoas fazem rotinas. Essas rotinas é o quê? Ah, de manhã a gente só coleta a amostra. De tarde a gente processa as amostras. O processar é fazer justamente esses exames, né? Então, eles fazem baterias para não ligar um equipamento e botar um tubo só, né? Aí eles fazem baterias para botar tipo de 90, 100 tubos de uma vez para fazer, até porque existem vários sistemas automatizados que você precisa só encaixar lá na máquina e apertar um botãozinho que ele faz tudo só e dá o resultado. Então, é por isso que esses materiais eles podem esperar por um tempinho. Porém, nunca deixe para analisar com 18 horas ou perto disso, porque ele vai perdendo a qualidade. Sempre o mais rápido possível a análise deve ser feita. A análise aqui desse material é do sangue total, por isso que eu deixo ele a 37 graus Celsius, porque a 37 graus Celsius não vai ocorrer o coágulo, porque a temperatura vai estar semelhante à do corpo e as células vão responder a essa temperatura como se elas ainda estivessem no corpo, é como se vocês estivessem enganando as células. Eu tirei ela da veia, botei num tubo, mas conserva a temperatura. E nunca, em hipótese alguma, você vai colocar esse material de CD4 para análise de CD4 na geladeira. Jamais, jamais, jamais. Por quê, Renan? Porque vai coagular. Se coagular, eu perco minha amostra. Se eu perder minha amostra, eu vou ter que coletar de novo e lá vai mais outro trabalho. Então, nunca, jamais material de CD4 de linfócitos em geral, né? Análises de células brancas, glóbulos brancos, jamais deve ir para a geladeira. Renan, e outro tipo de amostra especial, que eu vou dar o exemplo aqui para vocês de carga viral de HIV, né? Você vai fazer o procedimento de coleta direitinho, asepsia, aquelas coisas todas, e vai colocar num tubo com EDTA também. Porém, esse meu material, ele vai ter que ser separado. Então, eu posso deixar fazer a separação espontânea, né, que eu deixo lá na minha estante, ou eu posso usar na centrífuga, né, fazendo aquele processo que eu disse para vocês, colocando na centrífuga 10 minutos a 1500 RPM, e depois separo. Após a separação do plasma, eu vou retirar esse meu plasma sanguíneo, transferir para o novo tubo, e esse meu material, ele vai ser congelado a menos 70 graus Celsius, e vai ser transportado congelado até o momento do uso. Ou seja, já para a carga viral, eu posso congelar. Por quê, Renan? Porque carga viral não vai ser um exame bioquímico especificamente. Para a carga viral, eles não vão analisar células, eles não vão analisar coisa viva, e sim eles vão analisar o DNA, ou no caso do HIV, o RNA, né? Então, é um teste semelhante ao do COVID, onde eles vão pegar esse plasma sanguíneo, vão extrair o DNA que tem ali dentro, vão colocar num termociclador, né, no equipamento, que vai fazer as cópias desse DNA e vai ver qual é o DNA que está sendo expressado ali. Quando eles fazem tudo isso, a amostra pode ser uma amostra, sim, congelada. E essa amostra deve, sim, ser congelada para preservar a integridade desta. Os cuidados que você deve ter com essas amostras e com qualquer outra amostra, né? Porque, tipo, você vai estar trabalhando com pacientes que, teoricamente, se estão fazendo um exame de sangue, tem gente que faz um exame, está coletando a amostra por conta que quer fazer um check-up geral. Eu quero ver como é que eu tô. Mas, às vezes, o paciente tem alguma doença, alguma coisa infecto-contagiosa. Então, você deve tomar os cuidados e seguir as regras à risca, né? As regras de biossegurança. O quê? Principalmente o descarte adequado do material que tu tá usando. Né? Existe uma caixinha amarela, que é chamada caixa de perfuro cortante, descarte perfuro cortante. Essa caixinha amarela, para quem já fez biossegurança deve lembrar, ela tem um buraquinho e tal, e você descarta tudo ali que perfura ou corta, ou seja, agulhas, vidro quebrado, bisturi,
ou qualquer outro material que você venha a usar, né? Lancetas de testes rápidos e essas coisas do tipo. E outra coisa, o meu material contaminado eu também vou descartar em algum recipiente. Qual é o recipiente? Geralmente um recipiente que é chamado de descarte ou caçapa, que vai ter uma solução ou de clorexidina, que é um degermante muito bom, ou vai ter uma solução de hipoclorito de sódio a 2%, né? O vulgo que boa. Então, esse meu material vai ser descartado ali. A que boa, por si só, né? A água sanitária, ela é um degermante maravilhoso. Ela tem um poder germicida muito, muito bom. É tanto que a gente é recomendável com que você lave suas verduras e vegetais com um pouquinho de água sanitária, né, para poder matar vermes, ovos de vermes e bactérias que estão ali naquele alimento. E a que boa, quando tá dentro dessa minha caçapa que eu jogo meu material, ela já vai começar a agir e já vai matar um pouco, não tudo completamente, mas ela já vai matar boa parte desse material contaminado. Então, ela vai evitar com que uma pessoa que venha manusear aquela caçapa venha se contaminar. E essa caçapa, ela vai para onde, Renan? Essa caçapa, ela vai para a esterilização. Todo material contaminado, ele tem que passar pela esterilização, mesmo que ele vá ser descartado. Ele é descartável, mas você tem que matar tudo primeiro para poder depois poder descartá-lo no lixo, nessas coisas do tipo. E jamais, em hipótese alguma, reencape agulha, né? Eu já vi vários profissionais da área da saúde ter o hábito de tentar reencapar a agulha. Esse reencape de agulha, você pode ter, às vezes na pressa, você pode espetar o seu dedo, espetar a sua mão com a agulha, tentando reencapar. Renan, e o que é que eu faço com a agulha depois? Descarta no perfuro cortante, sem reencapar. A caixa, ela é revestida. Ela é uma caixa de papelão grossa que tem outro papelão dentro. Então, ela tem basicamente umas 3, 4 paredes de papelão que o material que está ali dentro não vai ser, ele não vai furar, não vai sair da caixa. Renan, mas quem for recolher esse lixo? Gente, esse lixo é um lixo hospitalar, então ele é um lixo que vai ser incinerado. Esse lixo que vai ser incinerado, ele vai ser levado para um lugar onde ele vai pegar fogo, um fogo tão alto que essas agulhas vão ficar só o pó. Literalmente vai ficar só o pó de carvão, pó preto. Então, não tem perigo para quem vai manusear aquele material. O perigo que tá é você tentar reencapar. Imagina aí, você acabou de fazer uma coleta de um paciente com HIV, tentou reencapar a agulha e furou. Você acabou de se contaminar, né? Se você não sabe desse processo, se você não sabe que o paciente tem HIV, teoricamente você não vai tomar o coquetel. Se você não vai tomar o coquetel, você vai contrair o vírus e infelizmente pode adquirir a doença, né? Aí o que é que a gente faz? Profissionais da área da saúde também têm que saber que é esse obedecer às regras à risca. Obedeci todas as regras, mas porventura acabei me contaminando. Gente, só um momento que eu vou pegar aqui um copo com água, que eu tô com a garganta seca já. Eu não terminei a aula, não, só beber água. Voltei. Pronto, pessoal. Então, Renan, obedeci todas as regras, mas infelizmente ocorreu um acidente. A agulha deve ter. Derrubei a agulha, fui pegar e me furei. O que é que eu faço? Como você não sabe o que é que tinha naquele material, imediatamente você já vai você vai num posto de saúde ou num hospital, se você já não estiver, né, o laboratório já não for lá, e diz que é profissional da área da saúde e que se contaminou com material, né? Se furou, foi perfurado, alguma coisa do tipo.
E aí o médico vai passar um tratamento para você. Ele vai fazer o quê? Primeiro, ele vai passar testes rápidos, né? Você vai ter que fazer o teste rápido de HIV, vai fazer teste rápido também para sífilis, e tem mais outros testes. Ele vai pedir esses testes e já vai passar os remédios para você. Remédio de quê? Principalmente de antivirais, né? O coquetel de HIV. Você vai tomar e com 30 dias você vai repetir o teste para ver se você não foi de fato contaminado. Isso é protocolo de biossegurança para quem trabalha com material biológico assim de origem humana, porque você nunca sabe o que é que tem naquele material, né? E você pode vir a se contaminar. Então, caso isso ocorra, rapidamente você tem que se dirigir ao médico, informar o que foi que aconteceu, para ele tomar as devidas providências. E não existe lugar que não faça isso, porque isso é prescrito na lei. Então, se eles negarem atendimento, o que não vai acontecer, né? Mas é prescrito em lei, então vocês podem correr atrás. Gente, quanto aos tubos, né? Renan, tu falou do gel separador, que é isso? Isso daqui é um tubo de coleta de sangue a vácuo. Essa partezinha branca aqui, né, clarinha, é o gel separador. E o que é isso, Renan? O gel separador, ele funciona como um acelerador de coagulação. É como se a minha amostra coagulasse mais rápido com ele. Ele acelera. E ele libera algumas partículas que fazem com que o material ele se separe por si só, fazendo com que a amostra... Tá, chamar Ingrid. Ingrid Albuquerque. Pronto, deu certo, Ingrid? Eu acho que ela já tá aqui, né? Eita, como eu não consigo voltar a tela. Ai, ai. Mas, gente, esse bicho vai bater em mim mesmo. Pronto. Então, pessoal, ele vai separar a minha amostra e ele vai deixar daquele jeito, né? Conforme eu preciso, né? Ele vai separar o plasma do coágulo e o gel vai ficar no meio. Então, esses tubos de gel separador são maravilhosos. E geralmente, nos processos de coleta que você vai precisar usar o plasma, já se usam esses tubos aqui para evitar com que você venha a misturar o coágulo com o plasma, porque quando você vai aspirar, o gel impede com que você aspire o coágulo. Renan, e o que é uma hemólise, né? Você citou na aula passada, falou de hemólise e tal, mas não descreveu direito o que era, né? Gente, a hemólise ocorre quando? A hemólise ocorre quando as minhas células, as células sanguíneas, elas se rompem por algum motivo, ou por coleta inapropriada, puxei o êmbolo da agulha muito rápido, ou passei o material de sangue de um tubo para o outro de uma forma muito bruta. Aí essas minhas células elas vão romper, liberando o pigmento, né, de hemoglobina dentro do meu material, e esse meu coágulo ele vai ficar altamente hemolizado, o que não é viável para a minha amostra, porque ele vai liberar conteúdos da célula dentro do plasma que vai se misturar e vai prejudicar o meu resultado. Outra coisa também que eu tinha citado para vocês foi a lipemia. A lipemia é o quê, Renan? A lipemia é um sangue que vem gorduroso, basicamente, né?
ocorre a lipemia quando o quê? Processei meu material todinho, botei no gel separador, mas ocorre que a pessoa tem uma ingestão muito alta de lipídios, um valor, tem uma dieta carregada de calorias, e em cima do meu coágulo vai ficar uma nuvem branca. Essa nuvem branca, basicamente, é uma nuvem de gordura, né, que é chamada de lipemia, né, e ela pode interferir no nosso exame, porque os lipídios, eles não são tão fáceis de degradar, eles são apolares, aí pode reagir com um reagente que a gente esteja usando. Então, quando o material vem lipêmico, né, vem cheio de gordura, o recomendável é passar por alguns outros testes de separação para que você possa utilizar esse material. E a coleta, como é que ela ocorre? Eu vou pegar, esse meu paciente, ele tá sentado naquela cadeirinha bonita, né, que a gente conversou na aula passada e tal, naquela posição confortável. E eu vou pegar o meu acesso aqui, né, que é aquele de... Essa daqui é o exemplo de coleta a vácuo, tá, pessoal? Eu vou furar meu paciente com um ângulo de 15 graus, né, entre a pele e o furo. Então, ele vai... esse meu acesso, ele vai estar levemente inclinado, eu furei o meu paciente. Após furado, eu seguro o meu acesso aqui, como mostra na imagem B, né? Com o dedo indicador e o anelar médio. E com o polegar, eu vou empurrar o meu tubo contra a agulha. Quando eu empurro o meu tubo a vácuo contra a agulha vai furar e o vácuo vai sair. Quando o vácuo sai, ele faz uma pressão negativa que ele vai puxar esse meu sangue. Para que ele possa puxar direitinho, eu tenho que soltar o garrote aqui, ó, no item C. E no dele já vai estar puxando o sangue, puxou direitinho, eu tiro esse meu tubo, faço aquela homogeneização bem direitinho, né? Viro para cima, para baixo, pelo menos umas 3 vezes, para homogeneizar o meu material com o líquido que está ali dentro daquele tubo, seja EDTA, seja gel separador. E já vou retirar o acesso do paciente, boto um algodãozinho ali e pronto. A coleta, ela é bem simples na teoria, né? Na prática, ela é simples também, porém você tem que fazê-la com cautela, porque isso tudo aqui dói. Às vezes tem paciente que tem medo, fica nervoso. Quando fica nervoso, às vezes as veias somem e ocorrem algumas complicações. Renan, e agora, o que é que eu faço para... Tu ensinou coletar sangue, beleza, ensinou como é que a gente faz a amostra de sangue, mas aí, quando vier pedindo outras coisas, né? Agora, para exames microbiológicos, que eu vou dar o exemplo para vocês. Quando vem pedindo exames microbiológicos, fazer a coleta do sangue, a coleta de fezes, de urina, então eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona esse protocolo bem direitinho. Geralmente, a coleta, o armazenamento e o transporte, né, do material biológico, eles são as etapas cruciais para o isolamento de micro-organismo que causa doença. O que é isolar Vocês já fizeram microbiologia? Todo mundo já fez microbiologia aqui? Sim, não, respondam. Tipo assim, professor, tô vivo, tô aqui olhando. Vixe, ninguém me responde. Vacão, ó. Pronto, fez micro. Então, na micro, a gente aprende o isolamento, né? Que ele é quando eu pego um micro-organismo de um ambiente, por exemplo, vou isolar um micro-organismo da água, botei no meio de cultura para crescer e vou isolá-lo para poder identificar, né? O isolamento, ele é isso. Então, quando a gente coleta, armazena e transporta esse material biológico para o isolamento, ele tem que ser
um transporte com todo o protocolo e a coleta com todo o protocolo bem direitinho, para que a gente não venha a contaminar. Quando se trabalha com microbiologia, tudo é contaminação, incrível, porque os micro-organismos, eles estão no ar, eles estão na água, eles estão na pele, eles estão na superfície das coisas que nós pegamos, então é muito fácil de você contaminar um material desse. Assim, esses procedimentos, eles têm que ser seguidos à risca para não dar um falso positivo, né? Tipo assim, eu isolei por exemplo, o meu paciente estava com suspeita de sepse bacteriana, e eu acabei isolando um fungo na amostra dele. Não tem lógica se é sepse bacteriana ou isolar um fungo, eu tinha que isolar uma bactéria, né? Então, esse fungo que cresceu ali, ele é um fungo contaminante. Isso daqui que está aparecendo na imagem para vocês é um suave, né? Que é uma haste flexível com ponta de algodão. E esse é basicamente usado para coleta microbiológica, principalmente, porque esse suposto cotonete, né, esse suave, o cotonete, ele entra em contato com a amostra que você quer coletar e você coloca ele dentro desse tubinho aqui, ó. Esse tubinho lá no fundo, ele tem tipo um gel. Esse gel é um meio de cultura que vai manter meu micro-organismo para facilitar o transporte. Esses tubos aqui, eles são bastante usados para esses fins, né, de coleta laboratorial, porque ele ajuda a conservar a amostra e evita a contaminação. As instruções de coleta para amostras de fezes, por exemplo, com suaves, né? O suave retal, você vai introduzir o suave no esfíncter anal do paciente, com aproximadamente de 2 a 2,5 centímetros, né, no esfíncter anal, aplicando os movimentos rotatórios suaves, né? Você faz uma rotação numa direção só, em toda a extensão desse canal retal. E em seguida, você vai pegar esse suave e colocar dentro do tubinho contendo Carrie Blair, que é o meio de cultura que é utilizado para a coleta de fezes, né? Que ele vai conservar o meu material. Assim, a minha amostra nesse meio de cultura, se a temperatura de transporte for muito elevada, né, recomenda-se resfriar a caixa térmica com baterias geladas para facilitar, para que as bactérias não venham a morrer ou a minha amostra venha a ser prejudicada por conta do calor. A validade desse meu suave coletado fica entre 24 e 72 horas em temperatura ambiente, e após as 72 horas eu posso congelar na geladeira, né, congelar não, perdão, pessoal, guardar na geladeira de 4 a 8 graus Celsius por até 5 dias. Tudo isso por conta do meio de cultura que eu estou usando, né? Então, esse meio de cultura, ele facilita a conservação da minha amostra. É como aquele EDTA que eu boto dentro do tubo, gel separador. Então, esse meio de cultura é maravilhoso por conta disso. Quando o suave ele não é retal, é fecal, né? Eu recebo a amostra de fezes e vou coletar. Então, essa amostra ela tem que ser coletada imediatamente após a evacuação, né, do paciente. Ou seja, o paciente ele tem que evacuar no ambiente de coleta, né, e você vai retirar de 2 a 3 gramas de fezes com o coletor do suave. Você vai pegar o próprio suave, essa haste flexível com ponta de algodão, né? Você vai coletar e colocar, introduzir isso no meio de cultura. Também, né, se a temperatura do ambiente for maior que 35 graus Celsius, você deve colocar esses suaves, essas amostras, dentro de caixas contendo gelo. E o material também ele pode ser processado em temperatura ambiente em até 3 dias, ou se mantidos na geladeira, eles podem durar até 5 dias para fazer o processamento da amostra. Quando as fezes são in naturas, né, quando o paciente leva lá as fezes dentro daquele potinho,
você vai coletar as fezes numa quantidade líquida, ou seja, você vai ter que diluir aquelas fezes, se forem líquidas, né? Em 2 ou 3 ml de, geralmente, é soro fisiológico, estéreo, ou se as fezes forem pastosas ou grânulos, você vai pegar de 3 a 5 gramas, vai colocar em recipientes limpos com bocas largas. Esses recipientes coletores são estéreis, eles tudo tem que ser estéreo na área da micro, porque qualquer coisa é uma contaminação. E a caixa de transporte não pode ter baterias de gelo, não pode ter gelo de jeito nenhum. Por conta do que eles não estão sendo colocados no meio de cultura, esse material tem que ser processado em até 2 horas e não pode ser colocado na geladeira. Então, esse meio de transporte, ele facilita bastante esse processamento das amostras. Assim, pessoal, eu tenho o exemplo de coleta aqui, quando o paciente evacua, né, no ambiente de coleta, né, o procedimento após a evacuação. Eu vou abrir o meu suave, ele vem dentro de um pacotinho estéreo, bem direitinho, lembrando que eu estou com luva, máscara, estou de jaleco, fiz a asepsia das mãos. Vou pegar o meu suave, passar com cuidado para não tocar na ponta do algodão, né? Eu sempre pego na extremidade do final, onde não vai ter algodão. Vou passar esse meu suave na minha amostra, né? Rotacionando um pouquinho. Vou colocar esse meu suave dentro do tubinho que veio, né? Esse meu tubinho, ele tem uma tampa. Coloco o meu suave lá dentro e faço uma rotaçãozinha dentro, né? Desse meu tubo de suave. Igual está mostrando aqui na imagem, para homogeneizar a minha amostra. Após a rotação, eu vou tirar o suave e vou tampar. Aqui está mostrando que o técnico ele está segurando a tampinha com o dedinho mindinho. Então, geralmente, a gente usa muito o mindinho para isso. Tampei, pego o meu suave, descarto no meu material contaminado, né? Identifico o meu tubo bem direitinho e mando para a coleta, né? Mando para o processamento. Renan, recebi uma solicitação de um exame para fazer hemocultura, né? O que é hemocultura? É quando você faz a cultura do sangue. A cultura do sangue é para ver se cresce algum micro-organismo ali. O sangue, pessoal, ele é um líquido corporal totalmente estéril, ou seja, ele não é para ter nenhum micro-organismo presente no sangue. Se tem micro-organismo presente no sangue, é sinal de infecção ou sepsis, ou sepsis, seja ela bacteriana ou fúngica, né? Então, o material clínico que eu utilizo para uma hemocultura é o sangue obtido da punção, né? A coleta via catéter somente deve ser utilizada para o diagnóstico de infecções relacionadas e que devem ser acompanhadas por um sangue periférico, né? Sempre, porque às vezes o catéter ele tem uma microbiota ali, um micro-organismo que ele está crescendo, causando, que não é o micro-organismo que está crescendo, causando a infecção. Assim, coletei minha amostra, né? Eu mando elas em temperatura ambiente. Os frascos de hemocultura, eles vão ser transportados para esse lugar, e vão ser mantidos em temperatura ambiente para facilitar a viabilidade da minha amostra. Eu tenho que processar essa minha amostra no máximo, estourando umas 5, 6 horas. Por quê, Renan? Porque ela perde validade por aproximadamente 12 horas, mas só que tem bactérias que elas vão morrer. Se a célula bacteriana morrer, ela não vai crescer no meio de cultura. Então, eu tenho que manter a uma temperatura viável também de 36 graus Celsius, variando de 1 para mais ou 1 para menos, no máximo, e fazer o processamento no laboratório. Quais são os critérios de rejeição? Por exemplo, recebi uma amostra para processar de hemocultura, mas essa amostra veio
Demorou demais para chegar, rejeito a amostra, porque se passar das 12 horas, eu já rejeito com certeza, porque eu não vou conseguir isolar nada dali. A amostra veio com o frasco quebrado. Não processo também, porque corre risco de contaminação externa do ar, né? A amostra sem identificação ou ilegível também não processo. Como é que eu vou processar uma coisa que eu não sei? A amostra veio refrigerada ou transportada em refrigeração, também não processo, porque não vai ter nenhum nada vivo ali, não vai ter nenhuma célula bacteriana viável porque está congelada, né? E a amostra de sangue semeada em frascos de hemocultura vencidos, né? Esses frascos que eu disse, esses comerciais, que tem uma validade. Então, se o frasco vem, quando você percebe que o frasco está com a validade, passou da validade, ele provavelmente já perdeu a vedação, ele está perdendo a quantidade de vácuo, o composto químico que tem ali dentro pode ter sido alterado, pode ter perdido a sua a sua função. Então, tem N fatores que prejudicam quando o tubo está vencido. Então, se o frasco de hemocultura está vencido, você já descarta, logo também rejeita a amostra. Renan, e quais as cores dos frascos, né, que a gente usa? Bom, o ativador de coágulo, né, que ele possui o gel separador, ele possui um negocinho químico que vai ativar o coágulo sanguíneo para facilitar o trabalho da gente. É esse do tubo vermelho, né? Da tampa vermelha, ou às vezes ele pode vir com uma tampa branca e só um halozinho da cor referente à cor, né? Que no caso vermelho, amarelo, verde, azul, né? E esse tubo aqui ele possui sílica, né? Impregnado na parede do tubo. E essa sílica ela vai acelerar o processo de coagulação, que o que facilita, né, a análise bioquímica e sorológica do meu material, e ela pode ser utilizada, esses tubos com ativador de coágulo, eles podem ser utilizados para timpagem sanguínea, né, do tipo ABO, fator RH, pesquisa de anticorpos, fenotipagem eucariótica, né, que são testes por exemplo, anemia, e testes de antiglobulinas direta, como, por exemplo, anticorpos de alergia, essas coisas do tipo. O ativador de coágulo mais o gel, né, que é o tubinho amarelo, ele também tem a sílica, né, impregnada na parede do tubo, que vai acelerar a coagulação, e com o gel separador, que facilita com que eu consiga coletar o meu soro sanguíneo mais puro, né, com uma qualidade melhor, que não corre risco de vir nenhuma célula do coágulo junto e tal. E esses tubinhos amarelos, eles são utilizados bastante nas rotinas bioquímicas, de sorologia, imunologia, e como os marcadores de exames cardíacos ou tumorais, tipo câncer e etc. O tubo azulzinho, que é o tubo de citrato de sódio, ele é um citrato de sódio tamponado, ou seja, que não possui variação no pH, né? Ele é utilizado para testes de coagulação em amostras em diferentes concentrações do citrato, né? Ele pode vir em diferentes concentrações, depende da marca que o produz. E ele vai funcionar bastante para fazer testes ah, meu Deus, quase que não sai. Testes de proteínas que ajudam na coagulação sanguínea. Geralmente, esse tubo ele é feito coleta nele quando o paciente vai fazer uma cirurgia e precisa fazer um teste de coagulação para saber em quanto tempo o seu sangue é estancado, para ver se é um tempo normal, para ver se o paciente não corre o risco de sofrer hemorragias. O de EDTA, né? O tubo de EDTA, que ele é rosinha ou lilás. O EDTA, como eu já disse para vocês, é um composto químico que ele vai estar impregnado também nas paredes desse tubo, e eles são utilizados basicamente como anticoagulantes, ou seja, o tubo que tem EDTA, ele não vai coagular de jeito nenhum, porque ele tem
ele funciona como anticoagulante, então não vai ter coágulo nesse tubo, e ele preserva a morfologia, ou seja, se eu quero fazer um exame de células glóbulos brancos, neutrófilos, eosinófilos, basinófilos, um exame de eritrócitos também, que é de célula vermelha. Eu quero avaliar essa morfologia celular, esse meu EDTA vai conservar essas células e vai facilitar a visualização destas, né? O fluoreto de sódio mais EDTA, né, que é o tubo cinza. O EDTA, como eu já disse, vai funcionar como anticoagulante, e esses tubos cinzas com fluoreto de sódio, eles são utilizados para dosagem de glicose, lactato, hemoglobina esses compostos todos são dosados no plasma, né? O fluoreto de sódio ele é utilizado como glicolítico, ele vai impedir com que as células elas metabolizem a glicose. E o EDTA, ele vai preservar a morfologia dessas células. Então, a gente utiliza tubos diferentes para testes diferentes, né? Como vocês estão vendo. O tubo com heparina, né? O verde. A heparina, ela também é jateada no tubo, né? E ela bloqueia também a cascata de coagulação. Renan, que é cascata de coagulação. Quando a gente refere cascata na biologia, é uma série de reações químicas uma atrás da outra, como se fosse um efeito dominó, né? Então, a coagulação, ela não é, tipo, rápida, né? Ela ocorre em cascatas, são reações químicas sinalizadas pelas células, que vão sendo enviadas de uma para outra e vai ocorrendo. Como a heparina, ela impede essa cascata de coagulação, ela evita com que o meu material venha também a ser coagulado. Ao contrário do EDTA, que vai funcionar como ele vai ajudar na morfologia, né? A heparina ela não ajuda na morfologia, ela só impede com que o meu material não seja coagulado. E o tubo sem aditivo, sem nada, né? Um tubo limpo, ele é branco, né? Com a tampinha branca. Ele pode ser usado para qualquer tipo de amostra, tá? E, inclusive, você pode coletar o líquido cefalorraquidiano, né? O LCR, nesses tubos, porque esse material ele não precisa de alguma conservação, tipo, esse material não vai coagular, porque ele não vai ter célula sanguínea, então, N coisas. Eu tenho um vídeo aqui para vocês. Gente, eu falei muito rápido, socorro. Vocês deu para entender aí as coisas? Assistam esse vídeo aí, eu acho que ele tem uns 10 minutinhos. Aí já já vocês retornam aqui pra gente conversar.
Já conseguiu ver o vídeo? Beleza. É, eu falei rápido demais e acabou que eu acabei, acabei o slide de hoje todinho. Aí o que é que eu vou fazer para vocês? Tem essa apostila aqui, que foi a que eu me baseei basicamente para fazer essa aula de vocês, né? Eu botei o link aqui e quero que vocês deem uma lidinha nela, façam anotações, resumos, porque por hoje o conteúdo que eu já tinha para passar para vocês foi. Se eu entrar na próxima aula, aí vai confundir muito, porque vem outros processos, outras amostras e enche a cabeça demais, porque é muita informação. Se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer agora, sobre alguma dúvida dessa aula, da aula passada, fiquem à vontade, porque o que eu tinha de falar já foi falado agora. Alguma dúvida? Pelo jeito, não, né? Pois é, pessoal, então é isso. Vocês leiam essa apostila aqui, tá certo? Eu também passei um filme, o Zeca me pediu pra gente ver esses negócios de filme e tal. Aí eu indiquei um filme no canal daqui da disciplina. E, pois é, da prova também já estou elaborando, né? Que vai ser aqui pelo Microsoft Teams. E vai ser bem tranquila, tá? Vai ser com esse conteúdo aqui que a gente está vendo. Qualquer dúvida, a Catarina chegou agora. Catarina, acho que tu vai ter que ver a aula gravada, porque acabei de terminar, porque falei rápido demais e fui empolgado dando conteúdo e acabou a aula de hoje já. Se eu for entrar no outro conteúdo, não dá para gente. Vai misturar muito a cabeça de vocês, porque é muita coisa. Até eu fico doidinho. Então, pessoal, é isso. Tá certo? Um abraço aí, fiquem em casa, se cuidem, viu? Leiam essa apostila aqui que eu mandei o link, que foi a baseada na aula de hoje. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem usar o chat, o canal do grupo aqui que tem, né, das equipes. E é isso. Até mais. Deixa eu parar de gravar aqui.